lindos! Tudo bem com vocês? Hoje estamos na terça-feira, dia 15 de setembro. Está bastante frio, né? Dia bem frio, bem geladinho, com vento bem forte. E hoje nós vamos apresentar uma historinha para vocês, né? E é uma historinha muito bonitinha que eu separei, faz parte do livro que foi oferecido lá no colégio, que é A Natureza e Outras Histórias, que é esse aqui, tá? E eu vou ler uma das histórias para vocês, né? E uma das histórias que vamos ler é Os Bichos e a Gente. Essa daqui, ó. Essa daqui, Os Bichos e a Gente. Está na página 17. Quem quiser acompanhar e tiver o livro e adquirir o livro lá na escola, podem sim acompanhar a nossa história que eu vou ler para vocês, tá bom? Então, vamos lá. E começa assim. Os bichos e a gente. Quantos bichos que convivem muito bem junto com a gente? Há gatos, há cachorros, o cavalo e a serpente. Serpente? Será que serpente ela vive com a gente? Vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto? Quais são os animais que podem conviver com a gente? São aqueles animais que a gente sabe que não causam perigo para nós, né? Ou são aqueles animais que eles necessitam da natureza, né? Eles têm o quê? Eles vivem de uma maneira completamente diferente da nossa. Eles precisam da mata, da selva, né? De outros ambientes, né? Do mar. Então, tem animais que eles não vivem com a gente. E tem animais que vivem com a gente, que podem viver. E aqui no livro tá falando nomes de 3 animais. O gato. O gato pode viver com a gente? Pode. O cachorro pode viver com a gente? Pode. E a serpente? A serpente não pode. Tem pessoas que cuidam e vivem com cobras. Mas, assim, é um cuidado muito difícil. E normalmente as pessoas não fazem isso, tá bom? Então, assim, nós estamos colocando na lista do animal que não vive com a gente, tá bom? Então, a serpente, ela não vive com a gente. A serpente é um animal peçonhento. O que é um animal peçonhento? É um animal que tem veneno, tá? Então, quando o animal tem veneno, a gente não pode ficar perto dele. Não pode. E aí, na próxima página... Pode ver com a gente, crocodilo. Agora, viramos para essa página aqui. E observem, quais animais que aparecem nessa página? Quem sabe? É a galinha e o macaco. Então, vamos lá. Quantos bichos que convivem muito bem com o ser humano? De novo, a mesma pergunta. A pato, o marreco, a galinha e o orangotango. Será que o orangotango, ele vive com a gente? Será que ele consegue viver com a gente, orangotango? Vamos de novo aos nomes dos animais que apareceram. A galinha, ela pode viver com a gente? Sim, a galinha, ela pode viver com a gente. Ela é um animal doméstico também, né? O pato pode viver com a gente? Pode. O pato, ele pode sim viver com a gente. Se a gente estiver em um lugar apropriado para ele, ele pode sim. E o marreco também. Agora, o orangotango pode morar com a gente? O que é o orangotango? O orangotango, olha só, é um animal que ele vive pulando de árvores e árvores, né? De um lado para o outro, de um lado para o outro. E esse animal, ele simplesmente precisa do quê? De árvores, né? De viver em liberdade. A gente pode ter um orangotango dentro de casa? Tem pessoas que fazem isso?
tenho, mas qual é o correto? O animal viver livre, né? Ele não é como gatos e cachorros que a gente consegue ter uma vida saudável dentro de casa ou no quintal. Ele não é esse tipo de animal. Ele não consegue viver feliz dentro de uma casa ou num quintal, tá bom? Então vamos lá. Quantos bichos que convivem com a gente num instante? A hamster, o peixinho, o coelho e o elefante. A pergunta é: o elefante pode viver com a gente? Será que o elefante pode viver com a gente? Não! Então vamos lá, quais os animais que aparecem no texto? Hamster é um tipo de rato. Ele pode viver com a gente? Sim, ele é um tipo de rato, mas é uma espécie diferente, uma espécie doméstica. Tem pessoas que sim, que cuidam desse tipo de rato. O peixinho pode viver com a gente? Pode, tendo um lugar adequado para ele, mas sempre lembrando que nós precisamos dar uma qualidade de vida boa, aliás, muito boa para esses animais. Não é porque nós achamos ele bonitinho, que ele fica bonitinho lá no aquário, que eu não vou dar uma qualidade de vida boa para ele. Pelo contrário, eu tenho que dar uma qualidade boa de vida para ele, tá bom? O coelho eu posso ter? Sim, o coelho ele pode tanto viver dentro de casa como no quintal, né? Tem pessoas que têm fazendas, sítios, tem muitos coelhos, né? E o coelho é um animal muito bonito, muito fofinho. E o elefante que aparece aqui? O elefante, ele é muito grande, muito pesado, né? E o elefante, ele é um animal que eu consigo ter no meu quintal, dentro da minha casa, no meu sítio da fazenda? Não. Ele é um animal selvagem, ele precisa viver livre, né? Na selva. Então, o elefante, ele tem o próprio ambiente dele, ele tem o próprio viveiro dele, né? E onde que ele vive? Ele vive em ar livre, né? Ele não pode ser preso. Vocês já viram animais no circo? Vocês lembram que a gente leu sobre animais no circo? Então, o elefante é um animal que não pode ficar preso, né? Não pode. Então, vamos lá. E aí, vamos virar a página e olha que linda essa página. Toda colorida. Estão vendo? É uma página da natureza. Então, assim, alguns bichos são bonitos, outros não nos parecem feios, mas felizes eles ficam se estiverem no seu meio. Olha só. Olha quantos animais selvagens aparecem aí. Nenhum desses animais que estão aí, eles são domésticos. Eles estão vivendo onde? Na selva, no ambiente deles, né? E, ó, aparece aqui um jacaré. Nós podemos ter um jacaré em casa? Podemos ter um jacaré no nosso quintal? Não, não podemos. Rinoceronte é um animal doméstico? Não. Girafa, ela tem que viver na selva, né? Livre. Olha o tamanho da girafa. A zebra e o hipopótamo, todos esses são animais livres. Nós não podemos tê-los na nossa casa nem no nosso quintal. Agora acertamos em cheio. Olha os animais que podemos ter. Não são só esses, tá? São muitos animais aí que podemos ter dentro de casa, no nosso quintal, ou quem tem sítio, fazenda. Existem muitos animais que podemos ter. Mas um dos animais mais comuns de ter em casa ou no nosso quintal é o gato, o cachorro e o cavalo. Muita gente faz criação de cavalo, né? O cavalo também é um animal doméstico, tá bom? Tem cavalos selvagens, que eles não conseguem ser domados, né? Não conseguimos cuidar deles dentro de casa. Mas existem muitos animais que conseguem viver junto conosco, tá bom? Gostaram? Muito bom, adorei também.
Então, vamos fazer o seguinte. Agora, eu separei o nome de 3 animais selvagens que eles não podem viver conosco. E pra gente ver como se escreve o nome deles, tá bom? Vamos lá, galera. Então, eu separei nomes de 3 animais da história. Esses animais são animais selvagens, são animais que vivem na natureza e que nós não podemos tê-los dentro de casa, né? Nem no nosso quintal. A serpente. A serpente é um animal que ela pode, infelizmente, aparecer onde moramos, né? E a serpente é um animal intruso. O que é um animal intruso? Ela pode aparecer em lugares que a gente não imagina que eles apareçam, tá? Então, assim, nós separamos a serpente. Serpente, aqui o nome. Começa com S e termina com E. Serpente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, né? Esse é o nome de uma cobra. E a serpente, a gente viu que ela não pode viver junto conosco. É um animal peçonhento, um animal com veneno. E olha o tamanho dessa palavra, gente. Olha o tamanho. E olha que engraçado, começa com O e termina com O. Sabe o que está escrito aqui? Orangotango. Vocês lembram que é o nome daquele animal que pula nas árvores, na verdade? Sim. E quantas letras tem orangotango? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ufa, 11 palavras, até cansei. 11 palavras, muito grande. E orangotango é um animal selvagem. E eu separei o nosso último animal aqui. Começa com E termina com E. E o nome dele é elefante. Elefante é um animal selvagem. Também ele não pode viver com a gente. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letrinhas. Tá bom? Então, separamos esses 3 animais. Combinado? Ótimo! Então, vocês podem fazer a atividade de vocês. Eu deixei uma atividade para vocês do BRA, das letras do BR, tá bom? Então, amanhã nós faremos algumas atividades sobre isso também. Combinado? Não se esqueçam de hoje, lá na escola, retirar os guaches, que nós vamos fazer algumas atividades com o guache, tá? Beijinhos e até amanhã!